Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao nosso programa, nosso podcast da Clínica UroOnco. Hoje o nosso tema está super especial, um tema super interessante, que é a alimentação e sua correlação com o câncer. Eu sou a doutora Lígia Toledo, oncologista clínica, e hoje aqui com a gente tem a nutricionista aqui na nossa clínica, doutora Marcela. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, vamos bater papo hoje. Vamos bater papo sobre temas interessantíssimos, fiquem ligados até o final. E se você quiser passar para frente, observe que aqui embaixo tem os minutos cronometrados, se você tiver um tema que você tenha maior interesse. E não esquece de curtir e comece a seguir a gente aqui no canal, tá bom? Então, Marcela, vamos começar com a primeira pergunta e mais importante de todas. Vamos lá. Existe, então, de fato, relação do câncer com a alimentação? O que você me diz? Existe, Eli. A gente sabe que uma alimentação inflamatória, com alimentos inflamatórios, com alimentos com índice glicêmico mais elevados, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, causam esse processo inflamatório crônico no corpo e isso causam doenças crônicas como câncer. Com certeza. A gente sabe em oncologia que tem alguns tumores mais prevalentes associados com com a alimentação inflamatória, que provavelmente muitas vezes levam um quadro de obesidade. E a gente sabe que tem mais de 15 tipos de cânceres associados com a obesidade, sendo os mais comuns câncer de mama, próstata, colo retal, pâncreas, enfim, ovário, endométrio, são vários, né? Uhum. E são, de fato, os mais incidentes na população, né? Porque a gente sabe que câncer de mama é o mais incidente na população feminina, câncer coloretal é o segundo mais incidente, tanto em homens quanto em mulheres, e o câncer de próstata é o primeiro mais incidente em homens. Todos relacionados com a alimentação e com a obesidade. Então, assim, o estilo de vida, de fato, ele tem uma relação muito interessante, Sim. né? Então, me fala um pouquinho para mim, Mar, quais são os principais erros alimentares que você vê na sua prática e que estão relacionados, então, com o aumento do risco, principalmente desses cânceres que eu pontuei, que são câncer de mama, próstata, coloretal? Se você me perguntar assim, qual é o principal de todos, eu acho que o multiprocessado é o pior. Tá, explica pra gente o que é o alimento multiprocessado, que muitas vezes está correlacionado, então, com o câncer, Mar. Muito aditivo. Então, assim, é aquela lista de ingredientes gigantesca, né? Aqueles pacotes que você abre, que você não descasca, né? Então, comida é muito melhor. Uhum. Então, tem muito aditivo, muito corante, muito conservante, nomes que a gente não sabe o que significa. Sim. Esses estão muito relacionados. E, assim, é fácil. O problema é esse, né? Tá na mão de todo mundo, em qualquer lugar. É muito prático, né? É uma praticidade que não vale a pena no final. Sim. Eu acho interessante essa questão do multiprocessado. Muitas vezes a pessoa compra sem saber que é um multiprocessado. Por exemplo, como por um pão integral de saquinho, achando que é natural, porque ele é multigrãos, enfim. E ele é completamente industrializado, né? Tempera a comida com sazon. Gente, não posso nem falar a marca. Mas, assim, esses temperos condimentados que você compra pronto em mercado é extremamente industrializado e eu acho que pode ser pró-cancerígeno, né? Muito. É melhor você usar um tempero natural. Então, assim, às vezes a pessoa tá consumindo esses produtos e nem sabe o que tá consumindo, né? E diariamente, né? Diariamente. Usa um tempero diário. Diariamente, né? Durante anos. Presunto, peito de peru, linguiça, salsicha. Uma época o peito de peru, né? Era saudável. Sim, gente, substituía o presunto pelo peito de peru e tava tudo certo no pão é integral com uma lista de ingredientes gigantesca. Exatamente. Então, isso tudo a gente tem que rever com o paciente também, sabe? Sim. Se tá tudo industrializado em casa, multiprocessado, porque existe uma diferença também, né? Uma coisa é você ter, por exemplo, um alimento que é industrializado, mas uma lista de ingredientes pequenininha. Sim. Por exemplo, iogurte. Um iogurte, ele é interessante, tem 3 ingredientes e ele é um alimento industrializado. Então, isso também a gente tem que ver. O multiprocessado que é o pior. Tá. E muita gente tem, em todas as refeições, alguma fonte de alimento multiprocessado. Sim, com certeza. Interessante também do alimento multiprocessado, agora historicamente falando, né? É que depois da Segunda Guerra que começou a ter muita industrialização de alimento. E com a mulher fora de casa trabalhando, a gente quer o quê? Praticidade em casa. Então, hoje as famílias usam muito multiprocessados. Porque todo mundo trabalha, é rápido, é fácil.
Mas, infelizmente, a gente tem visto aí no decorrer das décadas, né? Que a população com essa mudança de hábito e de estilo de vida vem ficando cada vez mais obesa, mais doente e com um aumento de incidência de cânceres, assim, absurdo. Assim, a curva de incidência vem aumentando assustadoramente, na verdade. E aí, com isso, você já tem esse consumo de multiprocessado, Uhum. fazendo uma substituição de um alimento mais in natura, Sim. que é o que traria uma saúde para o corpo, para prevenção de câncer. Sim. A gente vê um aumento surreal de consumo de açúcar. Mas e açúcar carboidrato simples. É viciante, né? E que é um problema também, porque a gente tem descontrole de insulina, e esse é um problema para a gente ter uma incidência maior de câncer. Sim. A gente vê, assim, se pegar no geral, você tem um sedentarismo com aumento de multiprocessados, com aumento de doce, com aumento de estresse, porque a vida de todo mundo tá muito estressante. Corrida e tudo. Então, tudo isso está levando a uma maior incidência de ter câncer ou não. Sim. E de outras doenças crônicas, né? Exato. Que todas têm correlação. É impressionante. Tudo é um círculo, né? Tá tudo correlacionado, gente. E a base é o que a gente sempre fala. É a alimentação, é a mudança de estilo de vida. O tempo todo é isso. E eu acho que é bom a gente falar que é possível mudar, né? Sim. Porque, assim, a gente tem que mudar aos poucos. Eu falo que mudança de hábito alimentar, ela é bem difícil. Eu acho, na minha prática clínica, que essa é a mais difícil de todas. É mais fácil tomar medicação. Até incluir um exercício. Mas mudança da alimentação, gente, é muito difícil, porque é uma questão muito cultural. É cultural, e aí, assim, você esquece. As pessoas esquecem que tem que mudar no dia a dia, sabe? E é difícil incorporar coisas novas no dia a dia, na rotina, porque vai no automático. Só que não podemos deixar de falar que não é impossível, né? Não é de jeito nenhum. Só que são escolhas diárias várias por dia. Sim. E eu falo, gente, a base tem que ser bem feita. Sim. Porque você imagina, você escolhe, vamos colocar pelo menos as 3 refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. Se for ruim, são 3 vezes ao dia que você está colocando coisa ruim para dentro do corpo. Sim. E aí, com tudo isso, com essa vida corrida, com estresse, a gente vai pegando coisa pronta, né? Esse estudo que a gente belisca um biscoito aqui, belisca um chocolate ali, uma bala aqui. Gente, isso tudo é muito ruim, né? Então, eu acho que essa mudança de alimentar, a mudança de hábito alimentar, ela é muito importante para ontem, para todo mundo. Sim. E você tem como falar pra gente estratégias para tentar fazer essa mudança de forma lenta e progressiva? O que você começaria? Por exemplo, café da manhã, gente. Café da manhã do brasileiro é café com leite, pão, um presunto e queijo, às vezes uma fruta, iogurte com sucrilhos. Não enfim, tudo assim muito industrializado e multiprocessado, enfim. Então, vamos relacionar com uma prevenção para o câncer nisso, né? Então, se você começa com... Sempre foi, Marcela, como assim? A gente sempre comeu um pão com manteiga, mas assim... Né? Não tinha uma vida tão corrida. Existem... É multifatorial, não é um fator único só. É multifatorial. E a alimentação está dentro de um deles, né? Então, uma coisa simples. Primeiro, acordou, hidrata o corpo. Que à noite a gente desidrata, pessoal. Então, precisa acordar e hidratar. Segundo, substituir o pão francês. Por quê? Porque você acorda e come um pão francês... que é uma delícia, né? Não vamos deixar de falar que é. Mas na base, no dia a dia, você substitui ele por quê? Porque ele dá pico de insulina. Você come, a glicose aumenta, a insulina aumenta, e isso é um fator de risco para doenças crônicas. Sim. Repetidamente. Sim. Comer lá no final de semana, eventualmente, tá tudo bem. ok. Eu tô falando o dia a dia, né? Então, substituir isso por, de repente, um ovo mexido. Ai, não gosto de ovo. Tem várias receitas de panquequinha que a gente pode até disponibilizar depois pro pessoal, E são super rápidas as panquecas. Eu faço muito no meu dia a dia. E são gostosas, super rápidas. Gostosinho mesmo, dá para substituir. Tranquilamente, né? Verdade. Eu acho que também embutidos... é um negócio que não dá para colocar direto sempre, não dá. Tem que ser muito esporádico. A gente sabe que também ele está entre os 5 piores alimentos, né, para desenvolvimento de câncer. Então não dá para ter
Pão francês com peito blanquet de peru. Ai, gente. E é caro. E é caro. Eles colocam isso como sendo uma coisa incrível. É caro e uma porcaria. É impressionante. Agora, também tem outra coisa. Se você quer comer o pão francês e a gente está falando sobre insulina, que não pode aumentar, faz um ovo mexido e coloca lá dentro. Sim. Já faz diminui uma a carga proteína, glicêmica disso, entendeu? Sim. Come uma fruta, come um farelo de aveia legal para o intestino funcionar legal, ou uma semente de chia, de linhaça. E aí você já tem uma outra cara de café da manhã. Sim. Então, até vamos manter o pão francês? Pão Vamos. francês com ovo mexido dentro, uma frutinha com farelo de aveia, quem tiver uma intolerância à aveia, porque existe isso, semente de chia, semente de linhaça, um belo copão de água de manhã e um cafezinho. Ótimo. Coisa simples, gente, que você consegue ir modificando no seu dia a dia, para começo de conversa, tá? E, Má, fala pra gente, existem mesmo, então, alimentos que vão nos proteger contra o câncer? Porque até agora a gente falou dos que a gente tem que evitar, que podem estar associados com o aumento do risco de câncer. E para proteger, que eu vá comer e que vai me ajudar a fortalecer minha imunidade, enfim, para eu lutar contra o câncer. Pensando em imunidade, a gente tem o clássico, que é a cúrcuma. Ai, gente, Né? a cúrcuma realmente é anti-inflamatória, antioxidante. Mas atenção, paciente oncológico em tratamento não é para tomar cúrcuma, tá, pessoal? Fale com o seu oncologista primeiro. Exato. A gente está falando aqui para pacientes não oncológicos, que não estão em tratamento, o que fazerem para se fortalecer, enfim, para evitar o surgimento da doença. Daí a cúrcuma realmente está indicada. A gente pode até incluir um shot de cúrcuma antes desse café da manhã aí com limão, que é vitamina C, que é bom pro sistema imune também. Própolis também é bacana, né? Também. Pra Eu gosto muito imunidade. do verde, do própolis, Do própolis do extrato verde. verde. Aham. É. E aí é super legal para começar o dia, por exemplo. E como que faz esses shots, Má? Explica pra gente, para os pacientes em casa conseguirem, as pessoas conseguirem fazer em casa. Vamos fazer esse que é com cúrcuma e própolis. Isso, tá? dica prática de shot. Acordou, gente? Em jejum, já toma esse shot que a Marcela vai explicar aqui pra vocês. O extrato verde de própolis. E aí você... Quantas gotinhas? Eu falo de 15 a 20 prevenção, Tá. né? Assim, se você tá com uma gripe, alguma coisa, dá para pôr mais. Mas Tá. para usar no dia a dia, uns de 15 a 20. Aí, suco de um limão, espreme o limão, cuidado com a mão, né? Para não sair Pra com não a mão sem lavar. manchar. Uma colherzinha de café de cúrcuma em pó e umas 15 gotinhas do própolis. Mexeu com 50 ml de água para dar um shot. Aí antes toma aquele copão de água. Toma esse shot e faz esse café da manhã que a gente acabou de falar. Já começa Isso. o dia de outra forma. Já deu um boom na sua imunidade, gente. Achei essa dica ótima. O que não pode faltar também na nossa vida. E que se você for ver no dia a dia e contar, se a pessoa sentar e contar mesmo matematicamente, não tem fibra. Fibra é difícil. Atualmente, então, com essa Com esse monte de dieta, processado e tudo. as pessoas não comem a quantidade de fibra São 30 ideal. gramas por dia. Que o pessoal não tem ideia, assim, mas é bastante. E aí não tem. Sim. Porque não come fruta. Não come semente, não come verdura, legume, sim. E muitas vezes ao invés da fruta, toma o suco que não tem fibra. Não tem fibra. Enfim, só tem o açúcar mesmo da fruta. Inclusive, tem alguns pacientes que não tem como a gente chegar pelo dia a dia. Aí vai pôr uma fibra em pó, alguma coisa assim, Sim. para melhorar esse aporte. Parte intestinal, Porque o principalmente, intestino, gente. a gente sabe que também tem que estar bonitinho, né? Sim. Porque se o intestino estiver muito inflamado, também não vai absorver nutriente nenhum. Exato. E você vai ficar desnutrido de micronutrientes, né? Às vezes você não está desnutrido fisicamente, mas de micronutrientes você está desnutrido. E o intestino inflamado não vai absorver adequadamente esses minerais, essas vitaminas, por melhor que você coma, às vezes. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu gosto muito de ter é o ômega 3. A ômega 3 é fundamental, né? Especialmente da parte intestinal também. Ele muda muito a microbiota intestinal, ele influencia em tudo. Só que Anti-inflamatório, antioxidante. também, né? É melhor, às vezes, suplementar do que Sim. ter fonte. Porque a gente sabe que tem peixes milhares, pelo menos aqui em São Paulo, que não tem. Nossos peixes hoje em dia, gente, não tem ômega 3. São peixes de cativeiro, especialmente o salmão, que é um dos Exato. mais ricos, mas não vai ter. Então, não... É peixe de cativeiro, não vai ter essa... Então, esse assim, eu acho que é aporte. uma alimentação rica em cores. Então, se ficar na dúvida, colore o prato, sabe? Coloca 3 a 4 cores nas refeições. Faça, e aí você acaba mastigando muito mais. Isso é importante também, porque não adianta a gente colocar um monte de cores
E não mastigar, e comer devagar, e com atenção, porque você absorve melhor esses nutrientes. Então, a digestão começa pela boca, né? Começa. Então, a alimentação. Aliás, eu acho que começa pelos olhos, né? Se a gente vê um prato bonito, a gente se anima de comer. Mas é mesmo, você acaba produzindo Você já começa a produzir enzimas digestivas, é. exatamente. Porque a gente começa pelo olho e pelo nariz, pelo olfato. Você sente aquele cheiro gostoso, vê aquela comida bonita, você já começa a produzir enzima digestiva aqui na boca, né? E você come, mastiga lentamente. As pessoas falam, os nutrientes. 20 mastigações, cada bocada, 20 mastigações para ter um alimento o que bem... também ajuda muito na digestão. Na digestão, absorção e também na saciedade, né? Sim. Eu falo que ninguém que mastiga e come devagar tá sobrepeso ali. É verdade. Presta atenção. Quem come bem devagarinho e mastiga, ninguém tá sobrepeso. Se sacia mais rápido, né? Porque a mastigação que leva lá no cérebro saciedade. Sim. A saciedade. Tem razão. É verdade. Que é também uma prevenção do câncer, você tá com peso adequado. Sim. Então tudo liga, né? Tudo, E tudo tem relação com o nosso estilo de vida, porque hoje todo mundo come muita pressa, tudo muito rápido, come vendo celular, respondendo mensagem, ou seja, não está prestando atenção no que está comendo, não está prestando atenção na mastigação. Então, assim, gente, isso influencia muito negativamente a nosso estilo de vida, a nossa alimentação, influencia de forma negativa, né? Muito. Com certeza. Agora, gente, vamos falar sobre um outro tópico muito interessante, que é sobre obesidade. A gente sabe atualmente que tem uma previsão, segundo os dados aqui do Brasil, tem uma previsão que até 2044, mais de 50% dos nossos adultos serão obesos, o que é uma taxa muito alta, podendo chegar até 75% da nossa população. Enfim, é uma taxa muito assustadora. E a gente sabe que a obesidade está correlacionada, ela é a base do surgimento de vários tipos de doenças. Doenças crônicas como hipertensão, diabetes, aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame cerebral e principalmente também o aumento do risco de desenvolvimento de vários tipos de cânceres, que é o que a gente sempre vem falando em todos os nossos podcasts, tá? Então, vamos lá, Má. Então, existe, a obesidade ela é um fator de risco comprovado para câncer, né? E você consegue explicar isso pra gente? Você tem... primeira coisa que eu acho que você também pode falar um pouquinho sobre isso é o aumento de estrógeno. Com certeza. Né? Com certeza. O que a gente sabe é que a obesidade, ela atua... A gordura visceral que a gente acumula aqui no abdômen... Quando a gente fala obesidade, gente, é quando você tem uma desproporção da relação entre massa de gordura e massa muscular. A massa muscular, ela é benéfica, tá? Quanto mais massa muscular, ela é igual... ela é ouro pra gente, vale ouro. Quanto mais massa muscular que a gente tiver, melhor. E quanto mais massa de gordura a gente tiver, pior. A gente sabe que a gente usa a massa de gordura como uma reserva de energia, mas hoje em dia, devido à nossa alimentação extremamente inflamatória, rica em carboidrato, a gente tem ao sedentarismo, a gente tem uma tendência a acumular muita gordura. E essa gordura visceral, que fica ali nessa região abdominal, ela age como um órgão endócrino. Então, ela vai produzir vários hormônios ruins. E ela vai levar a resistência insulínica, ela é um dos fatores que leva à resistência insulínica. E como que essa resistência insulínica age? A nossa célula, ela fica insensível à ação da insulina. A insulina é um hormônio que serve para regular os níveis de glicose no nosso sangue. Se essa insulina está funcionando mal, está trabalhando mal, o que o nosso pâncreas faz? Ele aumenta a produção de insulina para tentar manter esses níveis de glicemia normalizados. Aí a gente sabe que esse aumento de insulina, essa hiperinsulinemia que a gente faz de forma crônica, ela vai ter uma ação nas nossas células, elevando a proliferação celular. E dessa forma ela pode levar a uma proliferação de alguma célula mutada e com isso surgir um tumorzinho. Outra coisa, a glicemia muito alta, ela leva a um estado de glicação, que é um estresse oxidativo crônico para as nossas células, para o DNA das nossas células, e que também pode desencadear uma mutação e surgir um tumorzinho. E a própria gordura, ela é inflamatória porque ela leva à produção também de outras citocinas inflamatórias, né? Então, você fica num processo de inflamação crônico, num processo de estresse crônico, o teu organismo fica estressado. Isso é um ambiente extremamente favorável para o surgimento de células tumorais. Então, assim, é dessa forma
uma das formas que a obesidade vai influenciar no surgimento do câncer. E tem alguns tumores também que eles são sensíveis ao hormônio estrogênio. A gente sabe que essa gordura visceral periférica, ela faz uma transformação. A gordura, o adipócito, essa gordura, ela faz uma transformação em estrogênio através de uma enzima chamada aromatase. Então, ela tem uma transformação periférica e aumenta o estrogênio sérico. Esse aumento da produção de estrogênio periférico leva ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer de mama, de endométrio, que são tumores relacionados ao hormônio. Então, é dessa forma, né, esses vários fatores que pode ter essa correlação, então, com o câncer. Outra coisa interessante, com relação à parte de câncer coloretal, né, é tudo desencadeado, não é só a obesidade, é que a obesidade eu acho que ela acaba sendo um produto de todo o estilo de vida ruim. Então, nos casos dos tumores coloretais, eu acho que assim, a alimentação ruim leva a uma microbiota totalmente inflamada e alterada, com bactérias ruins, que vai levar essa inflamação intestinal crônica, enfim, surgimento de pólipos e depois desenvolve o tumorzinho. E uma coisa interessante, já vou encerrar por aqui que eu começo a falar no par. Mas a explicação está excelente. E outra coisa interessante é que eu tenho visto muito na minha prática clínica um aumento importante da incidência de câncer coloretal em jovens, menos de 50 anos, que era algo raro. Gente, esse final de semana eu vi 4 pacientes com 30 e poucos anos com câncer coloretal metastático. Então, assim, são coisas que estão se tornando comuns no nosso dia a dia e que não eram. E essas pacientes não têm histórico familiar positivo. Então, não é por mutação genética, é por estilo de vida. Isso é real. Então, assim, a gente tem que tomar consciência do que a gente come, do que a gente faz. E a forma como a gente vive influencia diretamente no surgimento de vários tipos de doença. E temos que tomar consciência, temos que mudar. Eu acho que a gente estava até conversando outro dia. Sim. Quando você vê alguma coisa acontecendo de errado, você consegue lidar com isso. Sim. Então, por exemplo, se você vê na sua pele que tem uma manchinha que não estava, pega isso aqui e vai resolver. Vai no dermato, vai ver o que é isso. Entendeu? Sim. Aí, o que você pode que está na sua mão também? Suas escolhas. Então, assim, câncer de cólon é um negócio que não tinha mesmo. Não tinha, gente, não tinha. Sério. O que a gente pode fazer? Até pai e mãe, sabe? Pais, controlem a alimentação dos filhos. E começa na infância, né? Você vai no mercado, você vê as crianças comendo biscoito, aquele tanto de industrializado de doce, açúcar puro. Então, assim, estilo de vida, hábito alimentar começa dentro de casa na infância. Desde sempre. Porque não dá para comer açúcar todo dia, sabe? Não dá. Se quer uma saúde a longo prazo e não passar por isso e ter controle, é um negócio que a gente consegue controlar. Sim. Por exemplo, tem coisas que a gente não consegue. Eu acho que o estresse a gente não controla fácil. Não. E é um fator de risco. Com certeza. Mas a alimentação é difícil, de novo? Sim. Mas a gente consegue controlar. E aí, com isso, a gente tem controle um pouco por isso da saúde. Porque quando não tem saúde, você não tem escolha. Não tem. Com certeza. E a gente só para pensar na saúde quando perde. É impressionante. E o câncer, ele é silencioso e a gente não vê o que está acontecendo por dentro, né? Você não vê nada. Então, você está comendo, você não está sabendo o que está acontecendo no seu estômago, no seu intestino, o quanto que está inflamando, você não está vendo nada, então você está comendo, está tudo certo. Do nada, a bomba explode. É isso que eu falo quando eu falo da manchinha. Um câncer de pele, você consegue ver. É. Agora, esses cânceres que a gente não vê, como é que a gente pode controlar? Com nossos hábitos de vida. Sim, com certeza. E outra coisa que vale sempre a pena pontuar, eu sempre bato nessa tecla, porque os pacientes sempre correlacionam que câncer só vai dar em gente que tem histórico familiar positivo para doença. Gente, não é assim. É uma minoria dos casos que vai ter relação com o histórico familiar. Somente 5 a 10% de todos os cânceres são genéticos, tá ok? Então, 90% é estilo de vida. Então, eu gosto sempre de bater nessa tecla porque tem essa falsa ideia de que só vai ter câncer se tiver um histórico familiar positivo, entendeu? E não é sobre isso. Isso não é mais real. Pode ter sido um dia, mas hoje em dia não é mais. Mudou completamente por conta desse tanto de mudança de estilo de vida nosso, tá? E aí, Li, vamos lá. Quem já teve câncer,
O excesso de peso não aumenta o risco de recidiva? Nossa, ótima pergunta. Sim, aumenta. Aumenta, sim, o risco de recidiva. Inclusive, a gente teve uma apresentação bem interessante no Congresso de San Antônio no final do ano passado, que tentava responder essa pergunta. Como a obesidade influenciava na paciente portadora de câncer de mama ao longo da vida, se teria uma associação direta com o aumento do risco de recidiva. E teve, tá? Então, tem, sim, uma correlação com o aumento do risco de recidiva, principalmente de câncer de mama. Então, a gente está tendo já essas respostas de estudos que têm pesquisado isso. Outra coisa que a gente vê também é que, muitas vezes, quem é muito obeso responde mal a alguns tratamentos, por conta da metabolização da droga, tá? Então, por exemplo, eu tenho paciente que é super obesa, portadora de câncer de mama metastático, ela está castrada quimicamente, porque ela era pré-menopausa, enfim. Não zero o estradiol dela por nada. Provavelmente por conta dessa obesidade e essa transformação periférica. Uma coisa incrível. E isso influencia diretamente na resposta do tratamento, numa progressão de doença. Então, assim, a obesidade, ela é extremamente prejudicial em todos os cenários do paciente oncológico. Tanto quando você diagnostica, quando ele já está curado em acompanhamento, se ele é obeso, ele tem risco de ter recidiva da doença. E durante o tratamento, se ele tiver uma doença mais avançada, também pode prejudicar nas taxas de resposta. Então, ele vai influenciar, sim. E, de novo, a prevenção também, né? Exercício físico. Gente, né? exercício físico Massa é fundamental, muscular. né? Massa muscular. Massa muscular é ouro, gente. Como que você quer envelhecer sem massa muscular? Pois é. E assim, não adianta você esperar ter 50 anos, 60 anos, para daí começar a fazer atividade física para tentar ganhar massa muscular. Quanto mais idoso você tiver, maior a dificuldade para conseguir ter um ganho de massa muscular. Músculo é ouro, ouro, ouro. E se você não tem massa muscular na terceira idade, você perde mobilidade, Total. você perde saúde. Se você ficar doente, ficar internado, você não tem massa muscular, gente, o risco de complicação é maior. Isso já tem estudo que mostra. Depois, se você for entubado, por exemplo, se você não tem musculação em arcada torácica, você não consegue ser entubado. Então, assim, são várias questões que influenciam diretamente na sua vida, na sua sobrevida, na sua qualidade de vida. Disso, prevenção. Vamos lá, para prevenção. Sim. É inegociável exercício físico. Inegociável. E as pessoas não fazem. Gente, não dá tempo. Cara, dá. Dá sim, dá. Só você se organizar que dá. Quantas vezes você treina por dia ali? Todo dia. E uma médica que não para, Mas né? eu sou meio paranoica. Eu gosto. É que é terapêutico pra mim. Mas aí melhora quem a não minha faz, ansiedade. tem que saber também que é uma questão, é muito terapêutico. É muito importante terapêutico. pro emocional também. Sim. O que também é importante para uma prevenção de doença crônica, você tá emocionalmente bem, Sim, né? sim, eu acho. Eu acho que é um conjunto de fatores que você tem que ficar ligado em tudo. É alimentação, é atividade física, esse manejo de estresse. Hoje em dia é extremamente difícil, mas, enfim, você tem que correr atrás dele o tempo todo. É. Porque trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem filho, tá estressado, tem casa, enfim. Você tem que manejar de alguma forma, entendeu? E aí você tem que recorrer. Se tiver que recorrer à medicação para melhorar a ansiedade, recorra. Mas das terapias não medicamentosas mais eficazes para ansiedade é a atividade física. O que vai melhorar a massa muscular. E que melhora a massa O que muscular. vai prevenir sobrepeso e obesidade. E a atividade física influencia também na microbiota intestinal. Total. Microbiota intestinal mais saudável, a atividade física modula também. E a gente está falando aqui, quem Melhora tá o sono também. O que é muito importante Melhora também. o sono, porque você está cansado. Melhora, estava esquecendo do sono, que é super importante. E a gente está falando, assim, são vários tópicos, né? Sim. Quem não tá com nada organizado e tá escutando, vai falar, gente, mas é muita coisa. Não. Mas precisa começar. Começa pontualmente. E outra coisa interessante na hora de mudar, estabeleça pequenas metas. Não me venha com a meta de quero perder 10 quilos em um mês. Gente, isso aí não pode, né? Não dá. Nem é saudável. Pequenas metas. Esta semana não comerei pão francês e não vou comer açúcar refinado. Isso. Uma semana. Passou uma semana, dobra a meta. Mas não, e assim, vamos lá. Vamos pequenos pensar desafios. Na semana. Você olha seu prato, fala, que nem a gente tava falando. Então, essa semana, vamos lá. Tem 3 cores no meu prato? Sim. Tá com a capinha de gordura da carne, que isso é importante também, né? Sim. Não ter. Que Sim. o pessoal come, aquela visível, né? E aquele churrasco com a carne queimada. Gente, isso é muito cancerígeno, essa queimada. Carne Então, queimada. tira. A carne vai ficar saborosa do mesmo jeito. Tira aquela
gordura visível. Sim. Introduz uma fruta em algum momento do dia com algum acompanhamento. Lanche da tarde, lanche da manhã, né? Sabe? Faz uma hidratação legal, é simples. Pega o seu peso, multiplica por 40, é o tanto de água que você precisa no dia. Tenta chegar nisso. Você não vai chegar se você não toma nada. Sim. E tiver que tomar 3 litros de água, você não vai fazer isso de um dia para o outro. Sim. Mas vai pondo um alarme, vai mudando, pensa daqui 3 meses como você quer estar. Sabe? Botando objetivos e pequenas metas. De saúde, não é só estética. Sim. O que eu não acho ruim, que eu acho importante também. Também acho. Mas assim, a saúde, o que você pode fazer para daqui 3 meses você estar melhor? E mudando aos poucos. E outra coisa que eu acho bem interessante você pensar, é que como eu lido muito com o público de terceira idade, eu olho e penso para mim mesma, né? Mas você pensa, como eu quero envelhecer? Porque envelhecer todo mundo vai, tá, gente? Isso é a ordem natural da vida. Mas como você quer envelhecer? Você quer envelhecer e ficar doente? Eu tenho pacientes de 60 anos, cara, eles não conseguem andar um quarteirão. E não é porque tá com a doença, não é por isso. Não é a questão da doença nem de efeito colateral. É porque não tem força física, não tem nada. E quanto tempo mais de vida tem? Exatamente. Né? E aí fica é um sofrimento. Esse período da vida todo, com alguma questão que não dá pra ficar... Então, assim, pensa como você quer envelhecer. Eu acho isso bem interessante. A gente tomar consciência do problema, né? Tomar consciência e traçar metas pro futuro. Outra coisa interessante, mas que agora eu quero perguntar para você. Fala para mim sobre jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica, que tá super na moda, né, esses termos. Tem alguma que seja melhor para o câncer, para o paciente prevenir o câncer? Enfim, o que você me fala da tua prática? Vamos falar de prevenção. Prevenção, tô falando de prevenção, não é paciente oncológico em tratamento, tá bom, gente? É uma coisa, outra coisa. Paciente oncológico em tratamento é outra bate-papo, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Deixar bem claro. Eu gosto de jejum. Eu acho que dentro de uma estratégia nutricional ele pode entrar com orientação, com alguém orientando. Sim. Por quê? Porque durante o jejum a gente tem... Você falou super sobre o controle glicêmico e tudo isso. A gente tem um controle melhor glicêmico. Sim. A gente tem as células, elas se limpam. Tem uma faxina, sabe? Então, a gente tem isso no jejum também. Você força ela a fazer uma faxina, né? Isso é muito bom para o organismo, para a prevenção de doença crônica também. Eu acho válido dentro de uma estratégia nutricional com acompanhamento. Porque não dá para sair fazendo jejum quem nunca fez. Vai passar mal. Tem o tempo certinho. É interessante todo mundo ficar 12 horas em jejum todos os dias mesmo. Isso não é um jejum intermitente, é um jejum necessário. Tá. Né? Então seria mais ou menos o período que você está dormindo. Isso. Né? Entre o jantar e o café da manhã. Que é outra coisa importante, né, Li? Jantar tarde atrapalha o sono. É verdade isso. Atrapalha real a produção de melatonina. Exato. E aí, se você jantar às 9 horas da noite e acordou às 6 e já fez um café da manhã, essas 12 horas não tem. Então, o corpo não tem tempo de se reorganizar. As células não têm tempo de se reorganizar. Então, sempre comer mais cedo. Até que horas, mais ou menos? Umas 7, 7 até umas 7. Gente, então jantar à noite até umas 19 horas é o ideal. Mas não dá, porque eu não chego. Aí Sim. Cada um tem também. A gente tem a parte, né, que tem gente que não consegue. Mas eu acho que aí um acompanhamento é interessante para ver qual a estratégia que pode ser feita ali para antecipar um pouco isso. Porque a gente tenta sempre respeitar o ciclo circadiano, né? Quanto mais você atrapalhar teu ciclo circadiano, que é o teu eixo de dia e de noite, ao acordado, de estar acordado e de estar dormindo, quanto mais altera, pior fica para o organismo, né? E olha só, se você tem uma noite mal dormida, no dia seguinte você acorda com mais estresse, porque você não descansou. Além disso, você tende a comer 200 calorias a mais no dia seguinte. Sim. Você não descansou. E tá ligado com o hormônio da saciedade, né? Isso. O sono. E aí, imagina, a gente está falando de prevenção de doença. Começa ali. Então, se você não dormiu direito porque você jantou às 10 da noite, fez uma digestão e comeu alguma comida pesada e tem uma digestão, você não dorme direito. Você acorda querendo comer já. Você acabou de comer.
e você acorda querendo comer e aí come um carboidrato e aí você tende a querer comer mais carboidrato durante o dia. Então, assim, comer cedo, eu acho que é interessante também falar que à noite, alimentos leves, de digestão fácil, Sim, né? Porque isso também prejudica o sono. sim. Então, come lá às 19. Então, vamos falar coisa para todo mundo entender. Uhum. Comeu às 19, um pratinho ali com carboidrato, que sim, pode comer Aham. carboidrato à noite, mesmo numa low Tá. carb, que é bem interessante também, Uhum. porque a gente controla a insulina. Mas numa low carb, a gente tem que ter o carboidrato nas principais refeições. Certo. Carboidrato, uma proteína leve, legumes cozidos, 7 horas da noite. Já se organiza para dormir bem, dormiu bem a noite toda, acorda, você vai acordar com mais disposição, descansado. Sim. Escolha aquele café da manhã que a gente falou. Um ovinho dentro desse pão é uma dieta mais low carb e com carga glicêmica menor e não vai impactar na insulina. Tá. E aí você tende a comer melhor durante o dia todo. Tá. Porque você tende a ter menos fome também no resto do dia. Porque menos compulsão. Isso, Você exato. comeu Você tá com uma proteína lá de manhã junto proteína com boa. o carboidrato. Uhum. E aí, isso é também e a low carb entra ali, né? Então, fazer uma dieta controlada em carboidrato. E assim, o que é o low carb? Você controla, mas mais do que isso, não evita doce. Evita açúcar. Eu acho que o mais importante é doce e massa. Outra coisa que as pessoas fazem muita confusão. Quando eu falo carboidrato, acho que é só arroz. Não é só arroz e carboidrato, gente. Arroz, batata doce, mandioquinha. A Marcela tá aqui pra me corrigir. Abóbora. Tudo isso é carboidrato. Dá pra fazer uma... Batata normal. E pensando nos carboidratos ruins, outra coisa que as pessoas confundem. Acham que doce é só doce, que é só chocolate, sorvete. Não. Biscoito recheado, bolo, macarrão também, massa. Tudo é carboidrato, gente. Aliás, de todos os processados, multiprocessados, se você me perguntar dentre qual pior, Qual é pior? bolacha recheada. Esse eu não sabia. Achei que era Pra salame mim, né? embutido. Sim, Mas bolacha recheada bolacha é ruim mesmo. recheada Gente, não dá. E aí, de novo, pais e mães. as crianças comem muito hoje em dia. Muito. Eu tô falando do diário, sabe? Uhum. Colocar uma vez ao mês também, se a criança gosta de uma bolachinha, tá bom, mas assim, não dá pra ter lá no armário. Diariamente. E aí, voltando, você tem esse carboidrato aí no dia, você tem uma fruta, você coloca uma gordura boa, que a gente não falou, mas castanhas são muito interessantes, Sim. né? Então, colocar ali com uma frutinha à tarde. A gordura boa é azeite também, azeite, né? abacate. Então, Tem sempre mais alguma colocar. outra fruta com gordura boa? Não tô Fruta vendo, não. Só Fruta tem o abacate. cacau, né? O cacau. Que, né? Sim. Então, um cacau em pó, bem 100% cacau, é muito legal também colocar no cafezinho, tudo. Tá. Mas tem iogurtes, que eu gosto bastante. Tomar cuidado com o rótulo. Quanto mais coisa escrita ali nos ingredientes, pior. Então, iogurte com 3, 4 ingredientes tá ótimo. Gente, sempre lê o rótulo, hein? Que a gente tá aprendendo aqui. Sempre lê o rótulo de alimento. Do rótulo, eu vou atropelando, né? Porque eu Não, tô falando pode do low falar. carb, mas do rótulo é importante ver o ingrediente. Então, não pode ter essa lista tão gigante. Então, lista E dá sempre uma olhadinha pequena. ali na tabela nutricional, né? Então, assim, vê a quantidade de carboidrato, dá uma olhadinha na gordura. Se tem gordura trans. É. Tem que estar zero gordura trans. Gordura trans é uma das piores que existe. A gente tem que fazer um de rótulo, sabe por quê? Porque às vezes a porção ali do rótulo, eles colocam, por exemplo, um biscoito recheado. Eles colocam uma unidade. Não tem uma quantidade de gordura trans para colocar na tabela ali. Sim. Só que qual é a pessoa que come um? Já come 10 de uma vez, né, gente? Aí tem. Então, a gente pode fazer para o pessoal visualizar e explicar a porcentagem e tudo. Sim. Né? Outra coisa que engana muito quando você vai na prateleira dos fits, lá do supermercado, de fit não tem nada, minha gente. De nada. Pega aquele biscoito nesse fit que fala que é fit. Gente, não é fit. É totalmente industrializado, cheio de açúcar. Não tem nada de fit. Tem opções legais, mas eu falo... Mas você tem que tomar cuidado. Outro dia eu vi um que estava assim, termogênico. Nada. Termogênico. O que é termogênico? Tem alimentos termogênicos, mas eu falo que você não consegue comer a quantidade que ele vai ter um papel. Que ele vai gerar uma Sabe termogênese. por que era termogênico? Porque tinha canela. Canela, melhor canela em pó. Vai tomar seu café? Põe canelinha em pó ali, ó, e toma.
Até porque mais controla eficaz. a insulina. É. Ajuda a controlar a insulina. Verdade. Mais do que ser termogênico, né? Exatamente. Então, tomar cuidado. Tem que ser comida natural. Outra coisa que é muito porcaria, gente. Agora eu tô aqui nas porcarias, né? Barrinha de cereal. Ai, mas é que quando eu descobri, fiquei chocada. Eu também não sabia. Eu fui descobrir. Tem que ler rótulo também. Tem que ler rótulo. Tem muita barrinha de cereal que fala que é fit por enganação, gente. É sério isso. E de proteína, que é um doce, né? Nossa, é doce. As de proteína, que tem uma ou outra que parece um doce. Ela E tem é lá, doce, põe 15 né? gramas de proteína e fala que é barra proteica, mas se você olhar os Tem ingredientes, tem um monte de 500 mil açúcar. calorias de açúcar, entendeu? Não, tem que tomar cuidado. E a cetogênica, Max, você não falou? O que você Gosto acha? dentro de uma estratégia também. Estratégia Porque também. ninguém dá conta de dieta cetogênica por É muito a longo restritiva, prazo. né? É. Mas ela tem um resultado bom. Tá. É o resultado mais rápido, não é? É um resultado de emagrecimento bom, Ah. com controle também, porque se faz aleatoriamente muito tempo, você tem uma perda de massa Você muscular. começa a perder, né? É. Mas ela tem para controle glicêmico é muito legal. É, porque a cetogênica, a gente praticamente para de comer carboidrato, né? Fica só em E aumenta a gordura. gordura um pouco e proteína. normal de proteína. É. Mas acho que deve constipar. Eu uso fibra. Tem que usar muita Fibra fibra. em pó. É, porque não é uma dieta fácil de fazer. Não, você não dá conta de fazer por muito tempo, não. É. Por isso que ela entra também dentro de estratégias nutricionais, quando a gente quer um resultado. Eu acho que, assim, fazer algumas vezes ao ano, sabe? Eu acho interessante. É que eu acho ela tem os prós e contras da cetogênica, tá, gente? É que eu tenho uma tendência a pensar no meu racional que ela é meio inflamatória. É muita carne, Depende. muita gordura, Depende de pouca como fibra. você faz. É. Porque você pode fazer com carne magra, uma gordura Aham. boa. Então, assim, se você pôr num prato um filé mignon que é magro, com um abacate, folhas e palmito, que não tem nada, você consegue controlar esse carboidrato. Aí fica menos Tá. inflamatório. Aí tá. faz um iogurte proteico com frutas vermelhas que não tem nada, também dá para incluir. Tá, Dá para entendi. chegar ali num... Num balanço Aham. ali, melhor. Agora, tem gente que faz cetogênica que come carne gordurosa, porque aí tem a gordura da carne. É diferente. Tem que ter... eu acho mais inflamatória. A minha é o racional, né? Posso estar totalmente errado. E dá uma dica aqui pra gente. A gente já falou muito de alimento processado, mas como que eu posso tentar evitar? O que que eu posso mudar no meu dia a dia? Tem alguma dica pra isso? Tentar substituir no meu dia a dia, por exemplo, lanchinho da tarde, que eu comeria minha barrinha de proteína, comeria barrinha de cereal, comeria meu biscoito fit, que não é fit. O que que você sugere pra gente substituir? Essas pequenas substituições, sabe? Porque são alimentos muito presentes no nosso dia a dia, né? Sim, eu acho que, Muito assim, fáceis. de novo, né? A gente tem os multiprocessados, mas você tem os industrializados que dá para usar. Então, às vezes é melhor você fazer uma suplementação com whey protein de boa qualidade, que os ingredientes são menores do que uma barra de proteína. Tá. Você usa um iogurte proteico que tem os ingredientes menores do que uma barra de proteína ou whey protein. Tá. Então, vai fazendo isso daí. Tem que observar. Por quê? Porque você pode também usar uma pastinha de frango. Fazer um franguinho em casa, acho melhor. com cúrcuma e orégano. Aham. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, Tá. esse é o ideal. Fazer esse franguinho, comer com uma torradinha leve, ou comer com tomatinho, cereja, Sim. comer com cenoura, tá? Sim. Isso é o ideal. Mas, como o povo corre para lá e para cá, a substituição seria essa. Então, ao invés da barrinha ou do multiprocessado, ou, por exemplo, do peito de peru, Aham. você pode usar uma pastinha de frango. Sim. Você pode fazer uma pastinha de cottage cheia de coisas. Você põe lá orégano. Eu amo essas ervas, tá? Porque elas Tá. também trazem uma nutrição ali pro prato. Aham. Então, orégano com açafrão, que é a cúrcuma, com curry, com o za'atar. Então, você vai fazendo isso e vai usando como uma opção. Sim. Mas a gente pode sempre pensar no industrializado com o menos ingrediente possível também. Tá. Outra coisa interessante que eu acho importante quando você quer se organizar do ponto de vista alimentar é montar seu cardápio, né? Já pensar no final de semana qual o seu cardápio da semana. Se puder já deixar preparado, né, as porções. Isso eu acho que é uma praticidade imensa durante a semana, que é uma correria danada, né? Primeiro que você vê o que você está pondo lá. É. Né? Por exemplo, quem almoça fora
e tivesse a possibilidade de montar seu prato em casa e levar, é diferente de você ir em um restaurante. Completamente diferente. Porque eu já fiz consultoria em restaurantes há muito tempo atrás. E assim, alguma coisinha tem, sabe? E aí você fazer essa repetição de novo. Eu amo o restaurante X, eu vou uma vez por semana, mas o almoço que é diário ali, se você conseguir fazer em casa, que você põe seu azeite, você cozinha ali com seu tempero natural, alho, cebola e ervas, faz um esse é simples. Alho, cebola, picadinho, põe no processador, azeite e uma erva, salsinha. Põe num pote fechado dentro da geladeira. Você pode usar para cozinhar todos os dias. Dica, então, de tempero, gente, natural. Gostei desse tempero. Fácil. Super Aí fácil. você pode pôr, eu ponho às vezes alho poró, para mudar um pouquinho ele. Alho poró é uma delícia. Que é uma delícia. Às vezes eu ponho salsão. Então, cada semana, assim, faz um pouquinho para semana, ele dura. E você usa para cozinhar a sua comida. Então, você tá vendo ali o que você tá pondo. Sim. Você faz com azeite de oliva extra virgem ou para cozinhar azeite de oliva. Os óleos que usam para cozinhar a gente não tem controle. Em casa a gente tem. Os temperos que são usados, se é sazon, se não é, enfim. E aí compra os potinhos de vidro, organiza ali na mesa, faz um arroz integral, aí quer fazer diferente, arroz branco também. Aí põe lá no potinho, você põe uma cúrcuma para ele ficar meio amarelinho, o outro você joga uma cenoura ralada, fica um arroz com cenoura. Parece simples, mas você faz um arroz só, e você vai mudando a cara dele para não enjoar. Sim. Faz a carne da semana, faz o frango da semana, vai pondo ali, organiza 5 dias. Sim. E aí você sente no corpo, tá? Quando você começa a comer comida de casa com as coisas naturais. Sim. Você sente no corpo, você sente na disposição, na concentração. Intestino funciona melhor. Exato. Outra coisa interessante, as pessoas, muitos, eu ouço muito essa queixa no consultório, são constipadas. Constipação crônica. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Criança constipada, já queixa de mães, né, que tem a criança constipada. Gente, isso não é normal. Isso é alimentação, é falta de atividade física, falta de hidratação, falta de fibra. Então, assim, você tem que procurar normalizar isso na sua vida, porque isso é realmente, e é bem prejudicial. Eu acho que hoje a gente fala mais intestino ainda bem, porque não se falava intestino, e eu acho que há um tempo atrás, quando eu atendia, eu escutava muito isso, que as pessoas falavam assim, meu intestino 3 dias, a cada 3 dias. E não achava é certo, normal. Não é normal. Hoje, eu acho que se fala um pouco mais intestino, como uma importância que ele tem absurda. Sim. Que as pessoas já vêm com outra ideia. Falar, eu preciso melhorar porque o meu intestino funciona a cada 2 dias. Então, eu acho que saber sobre ele, né, tem muita informação, já ajudou um pouco o pessoal a ficar mais preocupado. Mas eu acho que o entendimento sobre o intestino, ele ainda é muito recente, viu, Mar? Mesmo na medicina, é muito recente. Na minha faculdade, por exemplo, eu não tive aula de nada de intestino. É tudo muito recente. Deles verem da medicina em si, ver a importância do intestino, por exemplo, para a saúde mental, esse eixo intestino-cérebro, é tudo coisa muito recente. Hoje em dia, por exemplo, a gente fala muito de microbiota intestinal. Só que a gente ainda não conseguiu definir até hoje qual é a microbiota intestinal ideal que eu devo ter para evitar certos tipos de câncer. Eu não tenho essa resposta ainda. Não. Eu não tenho a resposta do que é uma microbiota intestinal ruim, característica totalmente ruim. Porque pode ter o que eles fazem atualmente para caracterizar uma microbiota boa ou ruim é comparando as populações. Por exemplo, eu pego um atleta que come bem, que tem uma alimentação saudável, balanceada, eu vou lá e analiso a microbiota dele. Aí eu pego uma pessoa que tem uma doença crônica, que é obesa, eu vou lá e avalio a microbiota dele. E eu vou comparando as coisas. Só que eu não sei exatamente ainda hoje como que cada uma influencia para aquele quadro. Se ela é produto daquele quadro, daquele paciente, ou se ela é a causa daquilo. Você não sabe quem que veio primeiro, se é a galinha ou se é o ovo, sabe assim? Então, é uma coisa que ainda está muito nova. E as pessoas têm falado muito de intestino, o que eu acho muito bom, porque tem aumentado esse entendimento, mas eu acho que a gente ainda tem que aprender muito. Muito. E outra coisa que eu sempre falo para meus pacientes, não é normal ser constipado, essa prisão de ventre que não melhora, que é só com laxativo. Isso não é normal. Outra coisa que não é normal. Comi, distendeu meu estômago, comecei a rotar, passar mal. Isso não é normal.
Você viver com a barriga distendida de gases não é normal. Então, assim, tem várias coisas que não são normais, que às vezes a gente come tão errado que aquilo passa a ser um estado normal do meu dia a dia, aquela barriga inchada, inflamada, distendida, e você acha que esse é o normal. Gente, isso não é. Não é É o normal, intestino te doente. atrapalha no dia, tem gente que se acostuma e tá tudo bem. Exatamente. Só que alguma coisa tá acontecendo ali. Sim. Uma inflamação ali tá acontecendo. Crônica. E isso pode levar a uma doença pior. Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai melhorar nosso entendimento no futuro com relação ao microbiota intestinal. Tem muito estudo em andamento. Tem muito estudo, mas eu acho incrível. É porque muito vai fazer interessante. diferença, viu? Faz já, né? Faz. E eu acho que a genômica a genômica com o microbioma, eles vêm para tentar individualizar o que é bom para mim, se aquela microbiota é boa para mim e quais são as chances de eu ter uma doença de acordo com a alimentação tal, com um microbioma tal. Enfim, eu acho que a medicina personalizada, ela tá em evolução, tem muito estudo em andamento, muito interessante, e eu acho que isso ainda vai mudar no nosso futuro. Eu vou ver essa mudança. Eu também. Tô achando bem interessante. Você quer deixar mais um recado? Pessoal, o que você sugere? É isso, né? Eu acho que é o que a gente falou bastante. Gente, cuidem-se. Sim. Cuidem-se porque é bom. Eu bom, acho. Tá disposto. Às vezes tá é bem. difícil dar o pontapé inicial, mas depois que você dá, é tão bom. Eu espero que seja um pontapé inicial para todo mundo esse podcast, né? Por favor, né? por favor. Que todo mundo comece a repensar aí nas escolhas, sabe? Começar devagar, de novo, entender que é difícil, mas tá aí. Mas é possível. É realmente possível. Eu tenho uma paciente minha, câncer de mama, só para terminar, gente, mas para vocês verem como é possível. Paciente minha, câncer de mama, ela tinha uma obesidade mórbida, importante, mais de 100 quilos, enfim. Ela perdeu 40 quilos com dieta e atividade física. Tá super bem, super feliz. E assim, quando você começa a ver resultados, você se empolga e você começa a se sentir bem, enfim. Eu acho que tem que chegar lá, sabe, no objetivo. Então, eu preciso emagrecer, vamos lá, vamos pede ajuda. Sim. Sabe, até para quem tá perto. Chega lá para ver como você se sente. Sim. E aí fala, não, talvez eu não dê conta disso, tá tudo bem, mas tem que chegar. Daí você resolve o que você vai fazer. Porque eu acho que você vai ficar motivado, sim. Tá bom. Então tá jóia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dê um like aqui se curtiram. Compartilhe nosso vídeo com quem vocês acharem que possa ser interessante essas informações. E qualquer dúvida, estamos aqui. Tá ok? Tchau. Tchau.